Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um fechamento, hoje dia 15/2, quinta-feira. O cenário do mini índice hoje, aqui, o fechamento de hoje foi 0,54% de alta, tá? E a gente começa a nossa análise aqui, pessoal, pelo gráfico diário, tá? Olha só aqui, ó, gráfico diário. A gente tá, pessoal, dentro dessas regiões aqui de suporte e resistência, tá? Então o preço tem trabalhado nessas extremidades, como vocês estão vendo aqui, ó, até rompeu aqui, mas voltou a vir testar esse suporte, tá? Aqui ontem foi o terceiro toque aí nesse suporte, tá? E esse foi o candle de hoje, tá? Com 0,54% de alta, tá? Um candlezinho de pouco movimento, tá? Não teve esses grandes movimentos, mas eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Mas queria que vocês olhassem aqui a posição da média móvel de 20. A gente observa que ela está descendente, tá? Apesar de a gente estar dentro dessa lateralidade, ela está aqui descendente, inclinada para baixo, aonde a gente pode ver o preço rompendo essa região de suporte aqui, tá? Como também a gente pode ver também ele voltar a subir aqui e vindo buscar essa região de resistência, tá? Então esse é o cenário no macro, né? Lateralidade já bem confirmada aqui, e a gente tá numa região de suporte, né? Uma região compradora, tá? Onde os comprados eles se animam aí para poder comprar, né? Montar suas posições compradoras, né? E realizar posições aqui nessa parte superior. Então aqui nos 60 minutos também, pessoal, a gente consegue enxergar essa lateralidade, tá? É uma lateralidade ampla de mais ou menos aí 3.300 pontos aproximadamente, e a gente tem esse cenário. Então eu tinha marcado aí esse suporte, tinha marcado a resistência e também tinha marcado essa LTB, tá? Essa linha de tendência aqui, tá? Aonde vocês estão vendo aqui, ó, ela vinha passando aqui, tá? Então tinha marcado essa LTB também. E a gente teve hoje uma abertura em gap de alta. Vamos para os 5 minutos agora. 5 minutos. Olha só, a gente teve a abertura aqui em gapzinho de alta, tá, pessoal? Aqui foi o pregão de ontem, né, que começou de 1 hora da tarde por causa do feriado. A gente observa que houve aqui uma certa o preço começou a ficar um pouco arredondado aqui, esse fundo, ó. A gente vê que foi parando de se formar os topos e fundos descendentes e inverteu para formar aí um pivôzinho de alta, tá? Então eu estava também de olho nessa possibilidade. Porém, a gente tinha essa região aqui em rosa, uma região de troca de polaridade de 50% de Fibonacci, tá? Onde eu tinha marcado também, porque a gente tinha todo esse movimento aqui, ó, de baixa. Então, se a gente utilizar Fibonacci aqui, onde ele veio hoje, é exatamente 50%. Aqui também tem uma região que era suporte, virou resistência, e hoje o preço respeitou novamente aqui. E tínhamos também essa LTB passando aqui. Então a região forte de pressão e de interesse dos vendedores para poder empurrar o preço para baixo, né? Então a gente observa que o primeiro candle aqui ele deixou uma estrela cadente, tá? É um candle com bastante pavio, mas não deu sequência ao movimento de baixa aqui, né? Não deu sequência. O preço ficou o que? Aqui lateral, tá? Durante 1, 2, 3, 4, 5 candles, né? Ficou aqui trabalhando. A 9, a média de 9, ela veio se aproximando e aí o preço começou a subir, tá? Porém nada de oportunidade, nada de comprar, sabendo que na sua frente tem uma barreira que pode impedir o preço de
ir até o seu alvo, a não ser que você fosse pegar uma operação aqui para sair nessa região. Então já estava de olho nessa região aqui, o preço chegou aqui, tá? Deixou esse candle pequenininho aqui, ó, olha só, nem menos de 100 pontos de stop. Então aqui a gente poderia ter cogitado uma venda, tá, pessoal? Seria um pouco agressivo, porém tinha contexto para isso. Olha o volume estava bom, acima da média, tá? E aí a gente teve um belo movimento de baixa aqui, tá? Chegou a pagar aí aproximadamente uns 500 pontos nesse cenário aqui. Então chegou aqui na média de 20, sentiu um pouquinho, né, na fronteira do gap, tá? Mas veio até aqui embaixo, pagando 400 pontos. Quando ele chegou aqui, pessoal, a gente poderia utilizar a Fibonacci aqui também. A gente vê que o preço ele também segurou aqui, ó. A gente observa esse último fundo aqui foi exatamente 50%. Então houve uma certa pressão compradora aqui, tá? Então o preço voltou a testar a LTB, né? E 50% desse último movimento também. Aqui estava, ele rompeu a média de 20. Ele rompeu a média de 20, voltou 50% e deu essa pancada para baixo, tá, pessoal? Porém aqui a gente não enxerga nenhum candle bonito, um candle gatilho, né, aqui pelos 5 minutos, tá? Então ele entregou mais um movimento. Quando ele chegou aqui, pessoal, olha só, a gente vê que o preço deu uma pancada, né? Esse candle aqui tem um alto volume, né? Então ele ativou um pivôzão de baixa, certo? Então o cenário era para venda, tá? Realmente aqui a gente enxerga que o preço estava respeitando essa LTB e ativou esse pivô de baixa. Quando ele ativou esse pivô de baixa, os alvos seriam o que? Desse topo para esse fundo. A gente tinha o alvo de 100% do 100% exatamente aqui nessa região de suporte, onde eu estava realmente acreditando que poderia vir buscar esse alvo. Então quando o preço ele rompe a média de 50 aqui, ó, faz um pullbackzinho na média de 9 e deixa esse candle, aqui seria uma oportunidade de ter vendido, tá? Porque tinha contexto, a 9 estava alinhada, tinha pressão vendedora, né? Tinha o pivôzão de baixa. Então o alvo dessa operação seria exatamente aqui no 100% e região de suporte. Então o preço conseguiu até desenvolver um pouquinho, mas voltou a testar a média de 9, né? Deixou aqui um candlezinho vendedor, mas observe, pessoal, que o preço aqui é exatamente o horário de abertura do índice lá dos Estados Unidos, 11h30 aqui, ó. Aí veio essa pancada, né? Então quem vendeu aqui ou saiu no 0 a 0 ou foi estopado, tá? Então todo o cenário bonito que estava para venda, a partir daqui a gente vê que esse candle não é um candle de correção, mas é um candle de muita agressão compradora, tá? Então olha o volume muito alto. Então desconfigurou a tendênciazinha de baixa, né? A possibilidade de vir buscar essa região de suporte, né? E aí já misturou tudo, né? Já voltou aqui para cima das médias, as médias ficaram emboladas e aí a gente já não poderia fazer mais nada. Quando ele chegou nessa região aqui, pessoal, a gente poderia traçar uma Fibonacci exatamente desse movimento aqui, ó. Olha só, aqui a gente tem esse fundo e a gente tem esse topo. Então quando ele subiu aqui, deu esse movimento e começou a cair, ele vai chegar nos níveis de Fibonacci desse movimento. Então aqui, ó, olha só, topo, fundo, deixar o gráfico limpo. Então aqui ele chegou exatamente no 61.8, tá? Aqui também tem essa região de topos, tá? Topos que era resistência, tende a virar o que? Suporte. Aqui ainda segurou, rompeu, mas ele segurou aqui, até passou um pouquinho, mas
respeitou aqui, falhou o rompimento do fundo aqui e estourou, né, na compra. Então os compradores defenderam fortemente, fazendo o preço testar novamente a LTB. Então o preço veio forte, chegou na LTB aqui, ó, região de pressão, não conseguiu passar, volta a cair. Olha só, pessoal, quando ele volta a cair aqui, a gente vê que são candles com bastante sombra, né, bastante pavio, rejeição, né. Só que aí a gente, vou vender, o preço cai um pouquinho, né, e já volta a subir. Então fica muito ruim. Vou comprar aqui, sobe um pouco, já volta a cair aqui novamente. Então a gente vê que o mercado ficou ruim, não está interessante. E mesmo que você fosse comprar aqui, você estaria comprando na cara dessa LTB que já está demonstrando muita força, pressão. Então a gente vê que quando ele subiu aqui, ó, fez esse movimento, ele corrigiu 50%. Deixou o martelinho aqui, tá? Não estou dizendo que é para você comprar, mas estou mostrando o que o preço fez, né? Então aqui, ó, respeitou o topinho, os topinhos aqui anteriores, LTB, né? E aí ele veio e respeitou aqui, ó, exatamente essa região. Perceba que aqui é a região de interesse, né, entre os 50% e o 61,8. Aqui deixou um martelo, né, realmente poderia comprar, né, e tal, mas não seria legal por causa dessa LTB. Ele subiu, testou essa região de topos aqui anteriores, tá? Olha só, um toque, 2 toques, 3 toques. Então aqui os vendedores defenderam e o preço volta a testar essa região. Quando chegou aqui nessa região, tá, a gente vê que o preço segurou. Olha a defesa dos compradores aqui, tá? Esse candle demonstra força, mesmo tá com volume baixo, né? Então aqui também era horário de almoço. Sim, eu lembrei, pessoal, que no horário de 12 às 2 horas eu não opero. Então, por exemplo, a partir de 12 horas aqui, ó, cadê? A partir desse momento aqui, eu não entro em nenhum tipo de operação até 2 horas. Então dentro disso aqui, pessoal, é o horário de almoço, o volume cai bastante, então não é interessante a gente pegar operações, né? Então ficou lateral aqui, tá? E depois ele realmente conseguiu dar sequência ao movimento altista, tá? Um movimento de alta, né? Os compradores tiveram mais apetite, né? Então a gente vê que o preço saiu de dentro dessa região, subiu, voltando a colocar as médias, ficaram todas emboladas. A região de média de 20 está aqui, a média de 200 também está aqui. Então a gente espera o preço sair dentro dessa bagunça. E aqui, ó, aqui exatamente nesse ponto a gente vê que o preço ele consegue romper a média de 200, consegue romper esses topos anteriores, ele emenda uma boa sequência compradora, tá? Faz uma correção um pouco aprofundada, tá? Mas não vejo compra mesmo nesse cenário aqui. Volta a subir, né? Ele ganha força, renova um topo aqui, tá? Aqui os vendedores defendem fortemente, leva o preço lá para baixo, testa a média de 200, deixa um martelo com bastante pavio, volume acima da média, tá? A média de 20 tá alinhada para cima, né? Então nesse candlezinho aqui, pessoal, dá para comprar? Até dá, né? Mas não é um dos melhores cenários, tá? Outra coisa, pessoal, que a gente consegue enxergar aqui é que, deixa eu apagar aqui essa região, aqui, olha só, nesses topos aqui, o preço
aonde era uma resistência, conseguiu romper, tende a virar o que? Suporte. Se a gente colocar o gráfico limpo, a gente enxerga melhor. Então perceba que aqui ele era uma resistência, então ele rompeu, testou, voltou a subir, testou, deixou esse martelinho. Então esse martelinho ficou bonitinho para comprar, tá? Mas não é um dos melhores cenários. Então ele ganhou força mais um pouquinho e fechou lateral, tá? Então pessoal, dia bem chato, né? Complicado. Com certeza muita gente leva stop por não conseguir enxergar essas regiões de pressão ou não fazer uma boa leitura do que o preço está dizendo. Por exemplo, esses candles aqui, eles demonstram força compradora? Não, né? A gente vê que são candles pequenos, volume. Opa, volume aqui, ó. Volume baixo, né? Já esse candle, ele demonstra força vendedora? Sim. A gente vê que é um candle grande. É um candle com alto volume, né? A partir desse candle, a gente vê o preço andando realmente em direção na ponta vendedora? Sim, né? Então a gente vê que a gente vai procurar um candle como esse, aonde o volume está confirmando. Então aqui a gente poderia ter pegado uma venda, né? Tem todo o contexto como eu mostrei para vocês, várias confluências, venda, uma venda na perda da mínima, uma venda na perda da mínima, com stop lá na máxima dele mesmo, tá? E você poderia, né, poderia ter aguentado aqui essa correção, não teria sido estopado, e aí poderia ter pegado um bom deslocamento, certo? No período da manhã. Depois ele ganhou força aqui, veio o horário de almoço, nada a se fazer. Aqui ó, nada a se fazer, rompeu, corrigiu, não deixou nenhum candle gatilho aqui ó, não deixou. Observe que apesar dele ter conseguido fazer todo esse deslocamento comprador aqui ó, né? Então a gente teve todo esse deslocamento, a gente tem esses 3 candles de correção, mas não deixou um padrão aqui realmente. Olha o volume, volume baixo, né? Então esse candle aqui não é candle gatilho, não seria interessante. Já nesse candlezinho aqui a gente tem um martelinho com troca de polaridade, tá? O volume está acima da média. Então aqui você poderia ter talvez pegado uma compra com stop na mínima, mas não chegou a andar, né? Aí realmente o volume andou pouco, né? 100 pontos, chegou a pagar aqui 246 pontos. Então basicamente isso aí, tá pessoal? É o mercado lateralizado mesmo, assim, bem complicado, tá bom? Então foi isso aí pessoal, a visão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de curtir o vídeo, deixar o teu comentário, se inscrever nesse canal, tá? Amanhã, sexta-feira, conforme a vontade de Deus, a gente vai estar aqui novamente, tá bom? Forte abraço a todos e até amanhã.